Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os meus queridos inscritos no meu canal, né? Estamos aí com um número ainda considerado por mim pequeno, mas sou grato a todos os inscritos, né? Totalizando aí 57, né? 57 inscritos. E como os irmãos podem ver, podem observar, eu troquei o nome do canal. Eu mudei o nome do canal. O nome do meu canal era Edivan Souza CE, certo? Agora o nome do canal é Discipulando Vidas, através da palavra genuína de Deus. Não a ideia inicial era colocar esse nome no canal, mas não coube, né? Então você pode botar lá Discipulando Vidas, que já vai aparecer, certo? Minha foto, já vai aparecer todo o conteúdo. Mas por que, Edivan, que você mudou o nome do canal? Por que você mudou o nome do canal? Irmãos, é assim, eu não faço nada, né? Nunca fiz nada sem antes pesquisar, sem antes orar, sem antes falar com Deus, certo? Eu procuro fazer ao longo da minha vida as coisas. Eu procuro fazer sobre a orientação e determinação de Deus, certo? Então eu senti uma necessidade de mudar o nome do canal, né? Mas antes disso eu fiz uma pesquisa, né? Sobre os nomes que eu teria para pôr no canal, mas já havia canais com o nome que eu sugeri. Aí eu parei, certo? Eu parei a investigação, né? A minha pesquisa, e fiquei orando. Nesse meio período, né? Eu adquiri aí uns materiais de discipulador, terminei um curso também discipulado, né? Então surgiu a ideia, Discipulando Vidas, né? E por que não dizer, né? Se nós estamos hoje com 57 pessoas, né? Já imaginou se eu tivesse numa sala de aula que eu pudesse estar, né? Passando o meu pouco conhecimento, se eu pudesse estar com essas pessoas, o quanto eu estaria agregando para essas pessoas, né? Então o foco do canal vai continuar o mesmo, a palavra de Deus, certo? Simples, sem muito arrodeios, né? Certo? Então o foco do canal vai continuar o mesmo, só foi o nome que eu mudei, certo? E quando eu falo para os irmãos que eu terminei um curso, né? Fiz um curso discipulado, né? Através, como vocês podem ver aqui atrás, sou aluno da Academia de Pregador, né? Então eu comprei também uma Bíblia. Eu já venho estudando, né? A realidade é essa, eu já vim estudando sobre discipulado, né? E tal. Aí eu comprei essa Bíblia, ó. Tá vendo? Daí veio também parte da ideia de mudar o nome do canal, certo? Então só mesmo esse esclarecimento, né, que é para os irmãos ficar cientes, né? E nós vamos estudar o terceiro trimestre de 2022, né? É outro projeto que eu tenho, eu quero botar no canal, né? É outro projeto que eu quero botar no canal, impulsionar o canal, né? Impulsionar o canal para que mais e mais vidas venham a ser alcançadas, né? Através da palavra.
E o que nós vamos estudar são os ataques contra a Igreja de Cristo. Tema muito importante, esse tema está excepcional, né? Publicado pela Casa da Publicadora Assembleia de Deus, né? Casa Publicadora Assembleia de Deus, CPAD, certo? Então é o terceiro trimestre, adultos, lições adultos, que tem como título As Sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então perceba que é um tema que é muito atual, certo? Você podemos perceber, olhar para trás e ver quantas e quantas sutilezas, né? Quantas e quantas dessas sutilezas Satanás vem desvirtuando, afastando crentes, né? Tirando o objetivo, querendo investir nas suas investidas contra a igreja. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a igreja. Agora, é preciso que os crentes estejam capacitados, é preciso que os crentes estejam firmados na palavra de Deus para poder resistir. Ser cheios de Deus, ser cheios do Espírito Santo, senão não vai resistir, certo? Não vai resistir, porque essa palavra que eu falei não é o inferno que ataca, é a igreja que ataca, né? Não é o inferno, porque porta não é instrumento de ataque, certo? Porta é instrumento de defesa. Então é a igreja que ataca, né? Paramos, né? Nós podemos parar e perceber quem está atacando hoje. Satanás. Diversas, ele, né? Se você for ler Gênesis, você vai ver que a serpente, a mais sagaz de todas, réptil, né? Ou seja, ele já utiliza de meios, qualquer coisa, qualquer brecha, qualquer coisa que puder, Satanás, ele está utilizando para atacar a igreja, atacar pessoas, atacar grupos, e é assim que ele age. Então, em virtude disso, a igreja é para estar unificada e resistindo os ataques de Satanás. Dessa feita, eu vou apresentar a vocês. Muitos irmãos já conhecem, mas é sempre bom apresentar, porque na minha apresentação eu estarei falando também o que está na revista. Olha só, a revista que nós estamos estudando é essa daqui, certo? Essa daqui. Então, olha o que diz. Os ataques contra a Igreja de Cristo. E o que é isso aqui? Né? Você percebe aqui um soldado, certo? Capacitado, preparado para a batalha, certo? Ou seja, escudo, flechas inflamáveis do inimigo, né? Capacete, couraça, todo preparado. Esse soldado, ele está em o que está dizendo em Efésios 6, certo? Escudo da fé, capacete da preparação, couraça da justiça, certo? Então ele está preparado. Então nós, como os crentes que pregamos a palavra de Deus, temos que estar preparado para o combate, né? Para o combate. Então esse tema é muito atual, certo? E que nos traz ensinamentos enriquecedores, né? Ou seja, há muitos pensamentos, há muitos ensinamentos, certo? Por aí afora, né? Por aí afora. Então nós temos que filtrar tudo,
observar, porque Satanás ele pode utilizar até mesmo dessa forma para desvirtuar, né? Ou seja, iludir, ou seja, tirar pessoas crentes do foco, né? Sobre o pretexto de não, aqui é melhor, aqui tu vai ser isso, vai ser aquilo. Muito cuidado com isso, porque são sutilezas de Satanás, para que são armadilhas preparadas por ele para que nós caiamos, né? Então, se nós estiver preparado, se nós estiver capacitado, preparado, nós não vamos cair, nós não vamos ceder, né? Então essa revista ela vem aí com uma proposta de preparação para o crente, certo? E nossa primeira aula, nossa primeira lição vai falar sobre a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo, né? O texto áureo diz assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, apostatarão alguns da fé, o escudo da fé. Para ficar melhor, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia e vou abrir aqui para os irmãos o que é que está escrito em Efésios, né? Vamos ver o que está escrito em Efésios. O que está escrito em Efésios. Daqui a pouco, pronto, Efésios. Olha só. As armaduras de Deus, né? Olha aí, ó. Quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, certo? Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Entendeu? Ou seja, ciladas, sutileza. Ele usa de métodos, certo? Não subestime Satanás, não subestime o diabo, porque ele não brinca de ser diabo, certo? Então, olha aí. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra, olha aí, ó, os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Precisa estar preparado, irmão, certo? Ou seja, eu gravei um vídeo sobre o missionário ele ia avançar 4 estágios. Eu estava falando sobre isso aqui. Quando o missionário sai, ele tem que estar revestido de poder, porque ele vai mexer. Eu falei sobre cultura, costumes, sobre isso aqui que eu estava falando quando eu gravei o vídeo missões, né? Missões. Portanto, tomai todas as armaduras de Deus, para que possa resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, né? Estais, pois, firmes, cingidos-vos com a verdade e revestidos da couraça da justiça. Ó, couraça da justiça. Melhor, deixa eu pegar outra aqui, que eu gosto. Eu não sei se eu vou achar.
mas eu gosto de ilustrar bem direitinho. Pronto, tá aqui. Olha só. Opa. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, pronto. Olha só. Deixa eu ver se tem aqui. Tem não, mas aqui dá pra ver, ó. Couraça da justiça. É? Esse soldado aqui, ele está preparado. Olha só, a couraça tá aqui da justiça. É? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embaraçando sempre os escudos, o escudo da fé. O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tá aqui, ó. São esses dardos aqui, ó. Certo? Esse aqui é o escudo da fé. E esse daqui são os dardos inflamáveis do maligno. Certo? Então, essa revista, e vale a pena ressaltar que tudo isso aqui que eu estou falando, eu ainda nem entrei na lição. Não entrei ainda na lição, certo? Então, o escudo da fé. E esse aqui é os dardos, essas 4 flechas aqui, ó. Né? Sabemos que o inimigo, ele vai investir, vai agir contra, certo? Vai levantar um aqui, vai levantar 2 acolá, mas se você estiver preparado, capacitado no poder, não tem quem lhe resista. Não tem quem lhe resista. Certo? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a espada. Pronto, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pronto, tá preparado. Pode vir o que vier, pode se levantar o que se levantar, você está preparado, certo? Ou seja, Deus, o Senhor, nos chama como soldados para batalhar, para guerrear contra as sutilezas de Satanás e principalmente contra a igreja de Cristo. Contra a igreja de Cristo, certo? Agora, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Todos os santos, certo? Todos os santos. Então, precisa de uma preparação. Precisa. Nós somos soldados de Cristo. Somos soldados de Cristo para batalhar, pregar o Evangelho, né? Verso 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho, o Evangelho da paz, né? O Evangelho da paz. Por que é que eu estou falando sobre soldado, né? Porque a proposta da revista é essa, né? Falar sobre isso aqui é um soldado que está na batalha. Isso aqui é um soldado que está guerreando, certo? Olha só por que eu estou falando isso. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataque à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus.
Essas armas espirituais, foi olha o que foi que eu li aqui em Efésios. Verso 12, capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pronto. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Essas armas espirituais não é humana, essas armas espirituais não é, posso dizer, meu intelecto, não é. Essas armas espirituais, a preparação, quem dá é Deus. Certo? Nesse trimestre, estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Se está tendo ataque, é verdadeira. Uma igreja que ela não está lá, né, bem quietinha, cuidado. Olha só. Estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a igreja verdadeira. Isso acontece porque Satanás sempre se opõe ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma. Foi o que eu falei. Ele utiliza de métodos sempre para atacar. Então é por isso que o crente, é por isso que o soldado precisa estar atento. Precisa estar atento. Quando eu falo soldado, quando eu falo estar atento, eu me lembro logo de Gideões. Gideão. O Senhor manda escolher os soldados, né? Gideão escolhe lá uma multidão. E quantos sobra? E perceba quais são os requisitos que Deus diz a Gideão que é para selecionar. Aquele que beber a água com a mão e ficar olhando, atento, vigiando. Porque o diabo ele ataca, irmão. Ele vem de todos os lados, de todos os meios para diferir ataques à igreja, né? Com a mesma metodologia, ou seja, ele muda os métodos. Ele não ataca não. Se ele fizesse isso, ora, nós ia identificar na hora. Ou seja, se ele usasse, não, ele faz sempre isso. Não. Olha só, ele muda, ele não ataca com as mesmas metodologias. Ele ataca diferente, né? Ele ataca diferente. Ou a mesma intensidade. Ou seja, ele não ataca com a mesma metodologia, ele também não ataca com a mesma intensidade. Ou seja, às vezes ele aumenta a intensidade, às vezes ele diminui. Porque quando ele aumenta, é ataque por cima de ataque. Mas quando ele diminui, você pensa, né? Tá quieto, tá calmo, mas ele está lá, certo? Ele está atacando. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás, certo? Satanás. A nossa palavra-chave é sutileza, né? Sutileza. Sutileza quer dizer né? É uma pessoa
uma pessoa ou algo de dedicado, meigo, suave, né? Ou seja, isso tudo aí, se principalmente ele ataca dessa forma, né? Ou seja, o Senhor advertiu: cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos doutores, lobo em pele de ovelha, certo? Então, são sutileza. Tudo isso aí são sutileza, certo? As sutilezas, o ataque à igreja sob ataque. Né? A sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada, em vez de cristão, cresce nas últimas décadas em escala exponencial, né? Exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bíblicos, né, eram os instrumentos usados, hoje acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normatização de comportamentos de prática contra a fé cristã, né? A igreja sob ataque. Então, perceba que nós já estamos vivenciando isso, né? Estamos vivenciando isso. Ou seja, essa normatização de comportamentos e prática contra a fé cristã. Hoje, se você for falar qualquer coisa nas redes sociais, se você for defender a sua fé, você está, né, aí correndo o risco de ser prejudicado. Mas por que isso? Porque a igreja parou de orar. A igreja parou de orar. Se nós formos ver a igreja, os cristãos do passado, né? Quanto mais perseguição, mais eles cresciam. Por quê? Porque eles eram em constante oração. Eles estavam ligados com o mestre, né? O alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo alerta, né? Seja no passado com os profetas, né? Advertia ao povo, né? Temos aí um exemplo, né, de Judá, né? Reino dividido, né? Jerusalém e Judá era um reino unificado e virou dois reinos, mas sempre existia lá pessoas advertindo os reis, né? Volte para os caminhos do Senhor, faça isso assim, mas o povo não atendia. Então Deus sempre adverte, né? Nós hoje, através de sonho, através de um irmão, certo? Porque a Bíblia diz, ela fala, né? Exortai uns aos outros. Mas será que eu estou aberto para isso? Será que eu estou aberto para que o irmão venha me exortar? Certo que não. Porque hoje o que predomina, e pode escrever, que é uma das sutilezas de Satanás, o famoso prega o que não vive. É isso aí. Esquecendo que Deus é quem instrui a pessoa. Se a pessoa prega, mas não vive, o problema é dela. O problema não é meu, o problema não é seu. Essa pessoa vai prestar conta, não é comigo, não é com você, é com o Senhor. É com o Senhor. Então, se
a pessoa está exortando, se a pessoa está, mas está dentro da Bíblia, está dentro da palavra de Deus, aquela coisa mexeu com você, aceite, certo? Se é uma exortação, mude. Não, mas não importa, não importa, não importa. Retenha o que é bom para você, examine se está na Bíblia, se o que ele está falando está coincidindo com a Bíblia, se está, beleza. Mas se não está, beleza também. Você não é obrigado, né? Ou seja, os puritanos faziam isso. E os puritanos faziam isso, sabe com quem? Com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo lá pregando, né? Pregando, falando, Jesus Cristo é o Filho de Deus, está no céu. E os puritanos lá. Peraí, vamos ver se está certo. Era desse jeito. Então, se você... Cuidado, se você não está recebendo, não está uma exortação, não está recebendo, não está acolhendo, cuidado. Porque pode ser um alerta. Pode ser um alerta de Deus, né? Ou seja, as coisas que aconteceram no passado, as coisas que aconteceram no passado, antigamente, foram, principalmente que está no Antigo Testamento, né? Que está no Antigo Testamento. Tem gente que não vai para o Antigo Testamento, só prega no Novo Testamento, só quer pregar no Novo Testamento, né? Mas lá no Antigo Testamento há riquíssimos de ensinamentos para nós hoje. Eu falei sobre isso quando eu estava lecionando na sala de aula na EBD. Eu falei sobre isso, certo? E agora porque eu não anotei aqui, mas na Bíblia está escrito que essas coisas estão como figuras para nós vivermos, para nós observarmos, certo? No Antigo Testamento, por exemplo, olha aí o que é que eu estou falando. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo, com o povo de Deus, sem que fosse avisado. Agora cabe a mim, cabe a você. Quando esse aviso vem, você vai interpretar o irmão que está lhe avisando, ou você vai interpretar se esse aviso é de Deus ou não? A questão é essa. Hoje é muito fácil. Hoje eu interpreto o irmão. Para aí um pouquinho aí. Esse irmão aí não tem muito respaldo para ensinar isso aí não. Esse irmão aí não tem respaldo. Tá entendendo? Então o que é que você está fazendo? Você não está atentando, não está alerta para o aviso de Deus. Aí olha o que foi que eu li em Efésios, para que possa resistir no dia mau. Isso eu estou falando de soldado. Para que resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Pronto. Mas agora é a questão. Eu estou preparado? É com você e Deus. Certo? Se nós formos ler, se eu fosse abrir aqui e empregar algumas coisas do Antigo Testamento, Deus avisou, porque nada acontece na nossa vida sem antes Deus avise. Seja através disso, foi assim com José, foi assim com José. Certo? Nada acontece nas nossas vidas sem antes Deus advertir em sonhos, né? Ou seja, pensamentos. Sabe aquela coisa que tá pensando direto, não sai da sua cabeça? Muito cuidado. É Deus falando, é Deus lhe alertando. Muito cuidado com isso, certo? Então, e através de um irmão que vai falar. Agora não espere que esse alerta
né? Não espere que esse alerta de alguma coisa que acontecer, de alguma coisa, venha de uma pessoa que lá de fora, lá não sei da onde, não. Às vezes Deus pode usar um irmãozinho que está bem pertinho de você. Aí nós, pelos simples fatos de julgar o irmão, porque não vive, porque não vive, porque não sei, entendeu? Não, aí despreza o alerta que Deus está dando. Aí quando o irmão está passando pela dificuldade, bem que aquele irmãozinho me falou, mas eu não ouvi. Aí é tarde, certo? Aí é tarde. Certo? Os alertas e advertências sempre vinham, né? Ou seja, sempre vinham e sempre vêm. Agora é o que eu estou dizendo. Nós estamos atentos a esse alerta. Nós estamos de ouvidos atentos à voz do Senhor, né? Isso pode ser visto tanto em relação às pessoas quanto grupos, né? Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa, através dos ministérios dos profetas. Eu já falei sobre isso, né? Ou seja, da monarquia, dos reis, né? Dos monarcas. Sempre via, olha, rei, volte para os caminhos do Senhor. O rei não faça isso. Elias foi um dos tais. Elias advertia o povo, orientava, mas o povo, né, sempre trilhava caminhos errados. O povo sempre voltava para os caminhos maus, mas Deus estava advertindo, Deus estava orientando seu povo, né? Deus orientou o povo através de Jeremias, que o caminho, a trajetória que eles estavam correndo, trilhando, levaria ao exílio. E isso foi o que aconteceu. Certo? Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreve sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. Quando ele diz, o Espírito expressamente diz, né? Ou seja, quando ele diz, o Espírito expressamente diz, ou então quando a gente lê na Bíblia, diz assim, foi dito aos antigos. Quando a gente lê na Bíblia, que nós estudamos no trimestre passado, né, foi dito aos antigos, quando a gente se depara com essa palavra, foi dito aos antigos, é o próprio Jesus que estava falando. É o próprio Jesus que estava falando. Foi dito aos antigos. Certo? Então, quando o apóstolo Paulo, né, faz essa expressamento, o Espírito expressamente diz, né, o advérbio grego retos, né, traduz com expressamente, possui um sentido de claramente, ou seja, é claro, né, sem sombra de dúvidas, né, sem sombra de dúvida. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecer o seu povo os perigos que o cercam. A Bíblia fala que o diabo, o nosso inimigo, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Certo? Então, temos que estar consciente dos perigos, né? Temos que estar ciente do perigo. E que Deus, Ele sempre nos adverte, né, dos perigos que nos cercam, certo? Muitas das vezes, esses perigos nós não o vemos, porque esses perigos acontecem nas regiões celestes, né? Os principados, no mundo invisível, e nós vivemos no mundo visível, certo? Mas Deus está lá com seus anjos, certo? Nos dando livramento, nos dando escape. Muitas das vezes nós acordamos, muitas das vezes nós dormimos e não agradecemos a Deus pelo livramento,
Porque isso acontece, certo? Isso acontece. Toda hora, todo instante, Deus não está livrando, não está me livrando, não está livrando os irmãos através de uma bala perdida, de um acidente de carro, de ônibus, de bicicleta, de levar um escorrego e quebrar uma perna. Irmãos, é muita coisa que o Senhor nos livra durante o dia. E à noite, né? Quando nós estamos dormindo, que estamos naquele momento fragilizado, o Senhor está lá. Os anjos do Senhor estão ao nosso acampado, né? Ao nosso redor, batalhando, guerreando contra as hostes de Satanás, certo? E volta a falar de novo. Muitas das vezes a gente se acorda, se levanta e não agradece. Senhor, muito obrigado pela noite que dormi, muito obrigado pelos sonhos que o Senhor me deu, né? De noite, quando vai se deitar, Senhor, muito obrigado pelo dia, muito obrigado por o Senhor ter me livrado, entendeu? Isso é gratidão, certo? A igreja na reta final, a sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus advertiu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para a surpresa. Não há razão, né? Ou seja, muitas das vezes a gente fica... Porque a gente é ser humano, mas muitas das vezes a gente fica escandalizado com muitas coisas que está acontecendo, mas está tudo escrito na Bíblia. A Bíblia tem que se cumprir, né? Então, não é coisa assim que a gente tem que ficar surpreso, não, né? Já está, o Espírito expressamente diz, né? Foi previsto e registrado nas Escrituras. Foi o que eu acabei de falar. Foi previsto e registrado e está registrado nas Escrituras. Além disso, além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos, certo? A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Neste aspecto, o apóstolo Pedro disse que derramarei do meu espírito, fazei parte dos eventos dos últimos dias. O apóstolo Pedro, ele fala sobre uma capacitação, um revertimento, né? Um avivamento que vai acontecer antes da vinda do Senhor, certo? E de forma semelhante, o apóstolo Paulo escreve como os homens se comportariam nos últimos dias, né? A precisão com que falam descritos essas sutilezas ataques de Satanás contra a igreja, e não se refere a referência no dia e na hora. Esse dia, essa hora aqui que o escritor falou é a respeito que muitas pessoas tentam, né? Querem adivinhar, fazem cálculos, né? Quando seria o retorno? Quando seria que Jesus vai voltar? Isso não tem como falar, né? Não tem como dizer, não tem como calcular, né? Muitos vão aí para as semanas de semana de Daniel, vão para, mas não existe, irmãos, né? Não tem cálculo, não tem. Só Deus sabe. E Apocalipse vai falar que está selado, né? Está selado. Só vai ser revelado no dia e na hora certa que o Pai determinar, certo? Deveria servir de alerta máximo para nós
Agora isso deve, né, como o escritor está falando, deveria, não sobre uma perspectiva de surpresa, ficar surpreso com alguma coisa, não, mas temos que ver isso como um alerta máximo, né? Ou seja, vermos que a Bíblia está se cumprindo, vermos isso como a reta final da igreja na terra, né? Da igreja na terra. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas do que maquinam do que marcariam esse tempo do final, né? Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, o que a igreja pode dizer nessa presente época? Não estaríamos na reta final, nas últimas voltas da corrida? Uma vez eu estava logo no começo, quando eu estava dando aula na igreja sobre a EBD, eu falei sobre isso, né? Falei sobre isso, que a história da igreja é como se fosse um círculo, né? Como se fosse um círculo. Ele começou, aí veio dando uma volta, dando uma volta, dando uma volta, e vai terminar exatamente do jeito que começou, né? Exatamente. Se nós formos